Olá, turma do sétimo ano, tudo bom com vocês? Como vocês estão? Estamos iniciando agora a nossa segunda aula online referente à nossa quarta unidade de ensino. Na aula de hoje, nós daremos continuidade ao estudo do capítulo 12, estudaremos sobre os ângulos, continuando estudando sobre os ângulos. Então, vocês vão pegar o livro de vocês, vão abrir na página 216, nós vamos iniciar nessa página. Peguem também o material necessário, lápis, borracha, caderno, caneta, e vamos dar início à nossa aula propriamente dita. Como eu falei, nós vamos dar continuidade ao estudo dos ângulos. Nessa aula, nós vamos estudar a classificação dos ângulos. Nós vamos ver como é que se classificam. Então, imagine, nós vimos que ângulo é a inclinação formada por duas semirretas que têm a mesma origem. Então, imagine que nós temos essas duas semirretas. Essa aí de azul e outra que está são coincidentes e está sobreposta a azul, uma verde. E imagine que essa semirreta verde comece a se afastar da azul, sempre mantendo o vértice. Então, elas duas têm o mesmo vértice. Aqui está o vértice dessas duas semirretas. Então, imagine que essa verde comece a se afastar da azul, mantendo ainda o vértice. Então, cada vez que ela se afasta, ela vai criando uma abertura. Essa abertura é que nós chamamos de ângulos. Então, imagine que cada vez mais essa semirreta, a verde, se afaste da azul. Vá fazendo, nesse caso aqui está no sentido anti-horário, como um relógio, como o ponteiro de um relógio. Então, em determinado momento ela está sobreposta aqui, está afastada aqui, depois aqui, e assim ela vai se afastando. Até o ponto de, depois que ela se afastar, retornar a ficar sobreposta a azul de novo. Então, o que isso significa? Que essa semirreta verde, ela deu toda essa volta e retornou para o mesmo lugar. Como eu falei, a comparação aqui, imagine os ponteiros de um relógio, em que esse ponteiro verde se deslocou, deu uma volta completa e depois voltou a ficar sobreposto ao ponteiro azul. Quando isso acontece, é porque essa semirreta, ela deu uma volta completa, ela formou uma circunferência completa. Ela é denotada da forma que está aqui. Então, quando nós temos uma volta completa, essas semirretas vai aparecer uma sobreposta à outra. E aqui, no início dessas semirretas, vai aparecer aqui essa circunferência. O que isso significa? Ela não aparece assim, vai aparecer assim. O que isso significa? Que essa semirreta verde deu uma volta completa e retornou para o lugar. Então, esse ângulo aqui, essa circunferência completa, mede 360 graus. Ou seja, esse ângulo aqui é chamado ângulo de uma volta ou ângulo cheio e mede 360. São quando as duas semirretas, uma das semirretas, dá uma volta completa e retorna ao lugar. Então, quando isso acontece, quando dá uma volta completa, é porque é um ângulo cheio, um ângulo de uma volta e mede 360. Então, ela vai aparecer assim, duas semirretas sobrepostas e essa circunferência aqui no início para sinalizar que deu uma volta completa. Agora imagine que você tem essas duas semirretas também sobrepostas, mas que ao invés de essa semirreta verde, ela dá uma volta completa, ela dê apenas metade da volta. Ou seja, quando ela estiver oposta a azul, aqui ela pare. Então, ela ficaria dessa forma assim. Uma virada para a direita e outra virada para a esquerda. Então, isso aqui significa que ela deu metade da volta. Se quando a gente dá uma volta completa, nós temos 360 graus,
metade da volta é um ângulo de 180 graus. Esse ângulo, ele é chamado de raso. Em algumas vezes vai aparecer ângulo de meia volta, tá? Deu metade da volta. Então, todas as vezes que o ângulo for metade de uma volta, veja que ela forma metade de uma circunferência. É como se eu tivesse a circunferência toda e ela foi cortada pela metade, tá? Então, esse ângulo é chamado de raso e ele mede 180 graus. Outro caso. Agora, imagine que essas duas semi-retas que estão sobrepostas, a verde se desloque apenas 1/4 da volta. Ou seja, que essas duas retas, ela pare aqui. Que as duas retas fiquem perpendiculares. Então, uma vai ficar na horizontal, a outra na vertical. Vai ficar dessa forma aqui. Quando isso ocorre, nós temos metade do ângulo raso e temos 1/4 do ângulo cheio. Ou seja, se o ângulo raso mede 180, metade dele, que é esse aqui, vai medir 90. Esse ângulo é chamado ângulo reto. É fácil identificarmos esse ângulo reto porque ele aparece esse quadradinho aqui. Dá para fazer um quadradinho com essas semi-retas, tá? Então, ângulo de uma volta, que é a volta completa, ou ângulo cheio, mede 360 graus. O ângulo raso, que é metade da volta, e ele vai medir 180 graus. Ou o ângulo reto, que é 1/4 da volta, e ele mede 90 graus. Agora, imagine que nós queremos um valor que está aqui, ó, entre o 0 e o 90. Então, imagine que qualquer valor que você pegar aqui, um ângulo que seja menor que 90 graus, como nós chamamos? Então, não vai ter uma nomenclatura para cada um desses valores. Ou ele vai ser um ângulo de uma volta, que é uma volta completa, 360. Ou ele vai se chamar raso, quando der meia volta, for exatamente 180 graus. Ou ele vai ser um ângulo reto, que é 1/4 da volta e vai medir exatamente 90. Agora, se esse ângulo for assim, igual a esse aqui, medir menos que 90 graus, qualquer que seja o valor menor que 90 graus, ele vai se chamar ângulo agudo. Então, aqui, ó, esse θ, tá? Que é uma letra grega, esse θ representa o ângulo. O ângulo é menor que 90. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, até o 89. Do 1 até o 89, qualquer que seja o valor do ângulo, vai ser chamado de ângulo agudo. Agora, se o ângulo for maior que 90, ele não pode chegar até 180, tá? Então, ele é maior que 90 e é menor que 180. Esse aqui, ó, ele é maior que 90. Se fosse 90, essa reta verde estava aqui, né? Se fosse 180, a reta verde estava aqui. Então, observe que esse nem é 90, nem é 180, tá? Ele é maior que 90 e é menor que 180. Quando isso ocorre, nós chamamos esse ângulo de obtuso. Ou seja, qualquer valor que tiver compreendido entre 90 e 180 graus, aqui, ó, o ângulo é maior que 90 e menor que 180. Qualquer um desses valores, ele é chamado de ângulo obtuso. Vai do 91 até o 179. Qualquer um dos valores que pegar ali dentro, esse ângulo ele vai ser obtuso. Não pode ser o 90, tá? Se ele for o ângulo 90, ele não é obtuso, ele é reto. Também não pode ser o 180, porque se for 180, ele não é obtuso, ele é raso. Então, qualquer valor menor que 90, ele é agudo. Qualquer valor que seja maior que 90 e menor que 180, ele é obtuso. Além disso, se essas duas semi-retas, elas não se distanciarem, se não tiver abertura, não tiver inclinação entre elas, nós não temos ângulo. Ou esse ângulo, ele é nulo e vale 0 graus. Então, é um erro quando a gente diz que é um ângulo, tá? Na verdade, nós não temos ângulos, porque ângulo é a inclinação de duas semi-retas. Se ela não tem inclinação, logo, não tem ângulo. Ele é nulo, vale 0 graus. Agora, vocês vão para a página 223 do livro de vocês. Nós vamos falar sobre os tipos de ângulos. Vamos começar a falar sobre os ângulos congruentes. Dois ângulos são considerados congruentes quando possuem a mesma medida. Então, veja, quando falamos de ângulos congruentes,
nós comparamos dois ângulos que são diferentes, mas que possuem a mesma medida. Alguns alunos dizem, os ângulos são iguais. Não, não são. Ângulos congruentes são dois ângulos diferentes, embora eles possuam a mesma medida. Vou mostrar aqui um exemplo. Aqui, coloquei dois ângulos. Nós temos aqui essa abertura, tá? Esse ângulo. Aí vocês observam que aqui tem os pontos C, B e o A, que é o vértice. Esse ângulo aqui mede 60 graus. Aqui eu também tenho os pontos E, D e F, e esse ângulo aqui também mede 60. Esses dois ângulos, eles não são iguais. Até pela projeção dá para perceber que não são. Esse ângulo aqui é o ângulo CAB. Esse aqui é o ângulo EDF. Ou seja, são dois ângulos diferentes, mas eles dois são congruentes, porque possuem o mesmo valor. Então, toda vez que alguma atividade, alguma questão trouxer essa informação de ângulos congruentes, saiba que eles possuem a mesma medida, têm o mesmo valor. E nós denotamos a congruência por esse sinal aqui, que é uma igualdade com o tio em cima. Esse é o sinal de congruentes. Então, a gente escreve assim: o ângulo CAB é congruente, aqui uma igualdade com tilta, ele não é igual, é congruente ao ângulo EDF. Então, dois ângulos serem congruentes significam que possuem a mesma medida. E eles são ângulos diferentes, tá? Não são o mesmo ângulo, mas possuem a mesma medida. Ângulos consecutivos. Dois ângulos são considerados consecutivos quando possuem o mesmo vértice e pelo menos um lado em comum. Então, eu vou colocar aqui, ó. Aqui eu tenho o meu vértice, que é o A, tá? É daqui que saem todos os segmentos de reta, ou todas as semirretas. Eu tenho essa semirreta aqui, que vai de A a G. Tem uma semirreta que vai de A a F. E tem uma semirreta que vai de A a E. Nessas aberturas dessas semirretas, eu tenho aqui pelo menos três ângulos. Qual é o primeiro ângulo? Esse aqui que está de azul, que é o ângulo FAG. Então, eu tenho esse ângulo aqui azul. Tenho também esse ângulo verde aqui, que é o ângulo FAE. Esse ângulo aqui. E tenho o terceiro ângulo, que é a junção do ângulo azul com o ângulo verde. Então, se eu junto os dois, eu tenho o ângulo GAE. O que são ângulos consecutivos? São dois ângulos. Os dois ângulos são considerados consecutivos quando possuem pelo menos o mesmo vértice e pelo menos um dos lados em comum. Então, veja aqui, ó. Eu tenho o mesmo vértice para esses dois ângulos aqui, o vértice A. E tem pelo menos um lado que seja em comum. Então, quando eu olho para esse ângulo aqui azul, eu tenho o lado AF e o lado AG, formando esse ângulo. Aqui, no ângulo verde, eu tenho o lado AF e tenho o lado AE também formando o ângulo verde. Então, nós temos aqui uma semirreta, um lado que é em comum a eles, que é o lado AF. Então, esses dois ângulos, o verde e o azul, eles são chamados de consecutivos, porque tem o mesmo vértice e tem um lado que seja em comum. Eu também posso considerar esse ângulo E, ou esse ângulo azul aqui, com o ângulo total, certo? Então, o ângulo GAF, ele é consecutivo ao ângulo GAE. Por quê? Porque eles têm um segmento que é em comum, que é o segmento AG. Então, ele também é chamado de ângulos consecutivos. Para ser ângulos consecutivos, eu preciso ter o mesmo vértice e pelo menos um lado em comum. E, para finalizar, ângulos adjacentes. Dois ângulos são considerados adjacentes quando são consecutivos e não possuem pontos internos em comum. Então, aqui, ó, eu tenho esse ângulo GAF e tenho o ângulo EAF. Esses dois ângulos, nós já vimos que eles são consecutivos, porque possuem o mesmo vértice e tem esse lado aqui que é em comum.
essa semirreta em comum a eles, que é a semirreta AF. Ela faz parte tanto desse ângulo azul quanto do ângulo verde. Mas eles não podem possuir pontos internos em comum, ou seja, se eu pegar qualquer ponto aqui dentro dessa área, esse ponto não pode fazer parte da outra área. Então, qualquer um que seja o ponto que eu pegar aqui dentro dessa área interna desse ângulo, tá? Ele não vai fazer parte da área interna desse outro e vice-versa. Então, quando isso ocorre, esses ângulos são chamados de adjacentes. Eles são consecutivos e não possuem pontos internos em comum. O que não acontece com o ângulo, por exemplo, GAF e o ângulo EAG. O ângulo EAG é o ângulo total. Então, eu considero esse ângulo azulzinho e considero o ângulo total, que é a junção dos dois. Se eu pego esse ponto, ele está tanto dentro da área desse ângulo GAF, quanto está dentro da área do ângulo EAG, porque ele abrange a área total. Então, nesse caso, esses dois ângulos aqui, eles são apenas consecutivos. Mas o ângulo EAF e GAF, eles são adjacentes, porque são consecutivos e não possuem pontos internos em comum. Vamos agora para a página 227. Nós vamos falar sobre os complementos dos ângulos. Página 227. Ângulos complementares. Na página 227 vocês vão ver. Dois ângulos são chamados complementares quando a soma de suas medidas é numericamente igual a um ângulo reto. Então, dois ângulos se complementam, são chamados complementares quando a soma deles dois resultar em 90 graus. Então, nós temos aqui, ó, o ângulo alfa e o ângulo beta, tá? Nós temos aqui o vértice O, o segmento OA, o segmento OB, o segmento OC. Aqui temos o ângulo alfa, esse menorzinho, e aqui nós temos o ângulo beta, o maiorzinho. Quando eu junto esses dois ângulos, eu formo um ângulo reto. Nós acabamos de ver, sempre que tem esse quadradinho é porque o ângulo é reto. Os dois segmentos são perpendiculares e aqui forma 90 graus. Ou seja, quando eu somar o valor de alfa com o valor de beta, esse resultado vai ser 90. Então, esses dois ângulos são chamados de ângulos complementares. Um complementa o outro porque eles formam juntos 90 graus. Então, se esse ângulo alfa aqui mede 30 graus, quanto vai ser beta? Os dois juntos só podem dar 90, logo, beta só pode ser 60. Os dois juntos resultam num ângulo reto 90 graus. Esses dois ângulos são chamados de complementares. Na página 229, nós vamos ver ângulos suplementares. Dois ângulos são chamados suplementares quando a soma de suas medidas é numericamente igual a um ângulo raso de 180 graus. Então, está aqui. Nós temos aqui o vértice O, aí aqui o segmento OC, o segmento OB e o segmento OA. Aqui o ângulo alfa, aqui o ângulo beta. Observe que quando eu junto esse ângulo alfa com o ângulo beta, os dois juntos formam um ângulo raso de meia volta, uma meia lua, tá? Meia circunferência, e vale 180. Ou seja, um é suplemento do outro, porque os dois juntos vão resultar na soma de 180 graus. Então, se esse ângulo alfa aqui mede 50, quanto é que tem que ser o ângulo beta? Se os dois juntos resultam em 180, beta só pode ser 130. Ou seja, um é suplemento do outro. Quando eu somar esses dois, eles vão resultar em 180 graus. Recapitulando, complementares. A soma dos dois é 90 graus. Suplementares. A soma dos dois é 180 graus. E agora eu vou falar de um outro, né, complemento que o livro não traz. São poucos os livros que trazem, que são os replementares. Então, isso aí vocês vão anotar ou no caderno ou no livro no cantinho, mas não deixem de anotar. Quando é que dois ângulos são replementares? Dois ângulos são chamados de replementares quando a soma de suas medidas é numericamente igual a um ângulo cheio de 360 graus.
Então, temos aqui, ó, o nosso vértice O, o segmento OC e o segmento OB. Temos aqui dentro, na região interna, o ângulo alfa. Na região externa, nós temos o ângulo beta. Então, a junção desses dois ângulos, alfa mais beta, dá uma circunferência fechada, que é 360 graus. Então, imagine que esse ângulo aqui interno, o ângulo alfa, meça 60 graus. Quanto tem que ser o ângulo externo, que é o beta, para que os dois juntos dê 360? Então, logo, esse ângulo aqui externo só pode ser 300 graus, já que os dois juntos têm que resultar em um ângulo cheio 360. Recapitulando, ângulos complementares, a soma dos dois dá 90. Ângulos suplementares, a soma dos dois dá 180. Ângulos replementares, a soma dos dois dá 360 graus. Agora vocês vão lá para a página 230, que nós vamos falar sobre os ângulos opostos pelo vértice. Dois ângulos são opostos pelo vértice quando tem o mesmo vértice e os lados de um deles é o prolongamento dos lados do outro. Então, vou mostrar aqui. Observe, nós temos aqui, nesse ponto aqui central, tá? O vértice. Esse é o nosso vértice. Ele é em comum, ele é o mesmo vértice para qualquer um desses quatro ângulos que está aqui projetado. Além disso, se você tomar um ângulo, o outro ângulo vai se dar pelo prolongamento. Então, vamos considerar aqui esse ângulo aqui, alfa, tá? Que é esse aqui de cima. Então, ele é formado por esse segmento, que vai até aqui o vértice, e esse outro. Então, se eu faço o prolongamento desse segmento, que é esse lado aqui, e faço o prolongamento desse segmento, que é esse aqui, eu tenho um outro ângulo aqui. Então, esses ângulos aqui, eles são chamados de ângulos opostos pelo vértice. Tem o mesmo vértice e eles são opostos. Significa que, por exemplo, um está para cima e o outro está para baixo. Aí, já aqui eu também tenho, ó, nas minhas laterais, eu tenho aqui o ângulo lambda e o gama. Dois ângulos aqui. Então, um ângulo aqui e um ângulo do outro lado. Eles são opostos pelo mesmo vértice, tá? Quando isso ocorre, quando temos dois ângulos opostos, quando dois ângulos são ditos opostos pelo mesmo vértice, eles são congruentes. Você lembra que nós falamos no início da aula, ângulos congruentes não são iguais, mas possuem a mesma medida. Então, o que isso significa? Que quando temos dois ângulos que são opostos pelo mesmo vértice, eles vão possuir a mesma medida. Esse ângulo aqui, alfa, tem a mesma medida do ângulo beta. E o ângulo gama tem a mesma medida do ângulo lambda. Então, aqui, essa propriedade aqui de ângulos opostos é muito importante, porque ele nos ajuda a resolver alguns problemas. Então, esse ângulo aqui, alfa, ele vai ter o mesmo valor do ângulo beta. Então, vamos lá. Digamos que esse ângulo aqui, lambda, seja 40 graus. Tá? Esse vermelhinho aqui seja 40. Então, se esse outro aqui, gama, tá oposto a ele, quer dizer que ele também vai medir 40. Então, se eles são opostos, ele possui a mesma medida. Agora, veja, se esse aqui é 40, quanto vai ser o alfa? Lembre que eles dois juntos formam 180 graus, ou seja, um é suplemento do outro. Eles são dois ângulos suplementares. Se esse é 40, esse daqui só pode ser 140, porque os dois juntos tem que dar 180 graus. Se o ângulo alfa é 140 e ele é oposto pelo vértice ao ângulo beta, quer dizer que o ângulo beta também vai medir 140 graus. Ou seja, os ângulos opostos possuem a mesma medida. Então, 140, 140, 40 e 40. Se eu somar os quatro, tem que dar 360, porque forma uma circunferência completa. E para finalizar, vocês vão voltar para a página 225 no livro. Nós vamos falar sobre bissetriz de um ângulo.
Bissetriz é uma reta de origem no vértice do ângulo que o divide em dois ângulos congruentes. O que são ângulos congruentes? Possuem a mesma medida. Então, vamos lá. Eu tenho aqui esse ângulo, tá? Aqui o meu vértice, ó, o meu segmento, minha semirreta OA, minha semirreta OB. Essa abertura, essa inclinação aqui é o meu ângulo alfa e ele mede 130 graus. Se eu traço uma bissetriz, a bissetriz é uma semirreta de origem no vértice, então ela vai ter que iniciar aqui no mesmo vértice. E além disso, ela vai dividir o meu ângulo em dois ângulos congruentes, ou seja, justamente ao meio. Então, quando eu traço aqui essa bissetriz, que ó, tracei aqui de azul, essa aqui é a minha bissetriz, tá? Ela tem origem aqui no vértice e ela vai dividir o meu ângulo justamente ao meio em dois ângulos congruentes. Ou seja, nesse lado aqui eu vou ter um ângulo de 65 e no outro lado eu vou ter outro ângulo de 65. Os dois juntos formando 130 graus. O que é que uma bissetriz faz? Ela divide o ângulo e não só divide, ela divide em dois ângulos congruentes, ou seja, divide ao meio. Então, toda vez que um exercício trouxer uma informação e disser a bissetriz, é porque esse segmento está dividindo o ângulo justamente ao meio, em dois ângulos congruentes, ou seja, possuem a mesma medida. E para vocês exercitarem esse conteúdo, que é um conteúdo bem teórico, vocês vão fazer essas atividades. Então, fiquem atentos, porque em cada uma dessas páginas eu escolhi algumas questões, tá? Então, marque as questões que vocês vão precisar fazer. Fiquem atentos para vocês não fazerem muitos exercícios. Na página 225, vocês vão fazer as questões 19 e 20. Na página 226, vocês vão fazer as questões 21, 22, 23 e 24. Na página 228, vai fazer a questão 29. Na página 230, vai fazer a questão 36. E na página 232, vai fazer as questões 39, 40 e 41. Bons estudos e até a próxima aula!